senadores presentes ou ausentes, hoje tive o cuidado de analisar a mídia, o clipping de jornais que é fornecido aos senhores senadores. E é deplorável verificar que as páginas de política dos jornais brasileiros se transformaram em verdadeiras páginas policiais. É uma provação, é um desconforto. Verifica-se tratar-se de verdadeiro calvário a ser percorrido pelas pessoas que integram a seleção do bem no país e teimam em participar da atividade pública brasileira num tempo de desencanto sem precedentes na história do nosso país. E a indagação ao folhear esse clipping de notícias é: até quando? Quando substituiremos essas notícias trágicas por notícias que possam significar o desenvolvimento econômico com justiça social? Um país oferecendo aos seus cidadãos um tempo de trabalho e dignidade com o respeito da autoridade pública. É evidente que há aqueles que não se conformam, mas há aqueles que procuram encontrar justificativas para todos esses escândalos. Nós não nos conformamos quando vislumbramos à nossa frente, inclusive aqui desta tribuna, parlamentares tentando justificar os escândalos atuais e realizando um esforço notável para buscar escândalos do passado que pudessem aplacar consciências no presente, como se isso fosse possível, como se isso fosse admissível. O que há é uma conexão entre os vários escândalos ocorridos nos últimos anos. A conclusão que devemos buscar é qual a causa desses escândalos. Foram 12 anos de um modelo praticado com dedicação por aqueles que ocuparam o poder no país, modelo que beneficia apenas os chupins da República, o modelo que se transformou na matriz geradora dos sanguessugas, dos gafanhotos, dos mensaleiros e dos chamados, entre aspas, petroleiros desse momento do grande escândalo da Petrobras. Há uma conexão entre os vários escândalos. O escândalo do mensalão foi denominado um complexo e sofisticado escândalo de corrupção idealizado por uma organização criminosa em nome de um projeto de poder de longo prazo. E eu indago, o que é o escândalo Petrobras? Não é exatamente isso? Não é também um complexo e sofisticado escândalo de corrupção perpetrado por uma organização criminosa a pretexto de sustentar um projeto de poder de longo prazo, mas que deu margem ao enriquecimento ilícito daqueles que não estão preocupados com o projeto de poder? Nós não podemos nos conformar com isso. A causa é esse modelo, o modelo promíscuo. Esse do balcão de negócios, eu não me canso de repetir a definição que tenho mais popular para esse promíscuo modelo de assalto aos cofres públicos no país, que é o do loteamento dos cargos públicos, para que, com o aparelhamento do Estado brasileiro, alguns poucos se beneficiem do esforço coletivo de todo um povo.
Então, há essa conexão, sim, a conexão do mensalão com o petrolão. Mas não para aí. É evidente que isso vai além, senador Cristóvão Buarque. Se nós instalarmos aqui a CPI do BNDES, verificaremos que a conexão vai além. Se nós instalarmos também a CPI do setor elétrico, verificaremos que a conexão foi um pouco além. E se instalarmos a CPI dos fundos de pensão, o que poderemos revelar ao país? Acho importante na atividade pública e no parlamento, especialmente, ter noção de timing. Em 2009, e Vossa Excelência é testemunha disso, nós batalhamos aqui para chegarmos à instalação da CPI da Petrobras. E imagina quanto o país teria deixado de perder se, em razão das revelações daquela CPI, que produziu, paralelamente, é evidente, porque o relatório final foi a grande pizza servida pela maioria governista, mas num relatório paralelo produziu 18 representações com denúncias das mais graves em relação à administração da Petrobras. Nenhuma providência o Poder Executivo adotou. E não que diga o Poder Executivo, através da Presidente da República, que não foi informado dos desvios, dos delitos praticados, das irregularidades constatadas. Se providências tivessem sido adotadas, a Petrobras não estaria no chão. Se as providências tivessem sido adotadas, o prejuízo não seria esse monumento à corrupção que se consagra no Brasil na atualidade. O povo brasileiro não teria perdido o tanto que perdeu. As providências não foram adotadas. Noção de timing. Agora, não é mais momento para a CPI da Petrobras, como se instala lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a investigação judiciária avançou extraordinariamente, quebrou a caixa preta e revelou, está revelando todas as mazelas das gestões subsequentes na Petrobras. Nós temos é que louvar, aplaudir e dar sustentação política ao trabalho que realiza o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça Federal. Esse deve ser o dever do Parlamento brasileiro nesta hora. E com noção de oportunidade, avançar investigações em outras áreas ainda não alcançadas. É a hora da investigação no BNDES, no setor elétrico, nos fundos de pensão. Ora, ainda agora, na alegria da comemoração festiva do Carnaval, fala-se que uma ditadura da Guiné Equatorial teria financiado uma escola de samba no Rio de Janeiro, a Campeã Beija-Flor. Não discuto essa questão. Não conheço, não tenho informações. Mas isso me remete ao BNDES e ao governo brasileiro. Nós não estamos resistindo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos ao desejo do governo brasileiro de perdoar dívidas de países ditatoriais da África? Estamos sim. O governo quer perdoar dívidas de países da África. Ditaduras corruptas que esmagam os seus povos, tendo o perdão de dívidas contraídas junto ao governo brasileiro através do BNDES. E o governo alega que quer retomar essa relação econômica com esses países e para que possa contrair novos empréstimos através, sobretudo, de grandes empresas empreiteiras de obras públicas, é preciso zerar o déficit destas nações
com o nosso país. Como se estivéssemos jogando dinheiro pela janela, sem problema algum, nesse país, sem demanda social nenhuma a ser atendida pelos governantes. E, além disso, o que nos remete a essa discussão hoje é a existência de empréstimos que se sucedem. Há países que se distanciam muitas vezes da postura ética no momento da execução de obras públicas financiadas pelo BNDES através dessas empresas empreiteiras. A Transparência Internacional, em determinado momento, nos alertou para a hipótese de estar o Brasil estimulando a corrupção internacional e, desta forma, afrontando acordos celebrados no sentido de combater a corrupção internacional. E como se daria o estímulo à corrupção nesses países com obras financiadas pelo BNDES? As obras são entregues, é o que se propala, àquelas empresas empreiteiras que chegam com os recursos para a sua execução. E, nesse caso, a licitação não prepondera. Não há nenhuma preocupação com a seriedade e correção dos procedimentos no ato de escolha de quem realiza a obra, dando margem ao surgimento de empresas que se organizam paralelamente para o repasse de recursos e ocultação de valores de forma desonesta, incluindo aí o pagamento de propina a burocratas de outras nações. Esta foi uma preocupação suscitada pela Transparência Internacional em determinado momento, quando desta tribuna nos pronunciamos a respeito desses empréstimos. Seria este um dos componentes mais graves na análise desta questão e que está a exigir a instalação urgente de uma comissão parlamentar de inquérito, que antecipe o trabalho que certamente virá como consequência da CPI através do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Justiça Federal. O know-how está sendo adquirido aos poucos por estas instituições valiosas que consagram reputação com a independência que adotam nos procedimentos atuais. Portanto, a remessa de recursos para o exterior através das empreiteiras de obras públicas, supostamente para execução de obras na Venezuela, no Equador, no Peru, no Paraguai, nos países africanos, em Cuba, em Angola, etc. E o Congresso Nacional apoiando em silêncio medidas provisórias que transferem recursos do Tesouro Nacional ao BNDES. Me lembro de mais de 400 milhões nos últimos anos. Recursos que são transferidos para o caixa do BNDES exatamente para cumprir esse desiderato, num desvio de finalidade visível, embalando regimes autoritários em outros países ou repúblicas populistas em outras nações que iludem a população, especialmente da América Latina, com um comportamento empreendedor que fica muito distante do que podemos chamar legitimamente de interesses populares. Enfim, senhor presidente, senhores senadores, nós temos um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal que diz respeito a este tema. Depois de insistirmos, utilizando-nos, meu caro líder Cunha Lima, da Lei de Acesso à Informação, para a obtenção das informações sobre os empréstimos denominados de sigilosos, com aquela tarja vermelha de sigilo,
empréstimos a Cuba e a Angola, sem que a população do país que paga impostos possa saber para quê, com que objetivo, com que prazo de carência, com que taxa de juro e qual a hipótese de retorno desses recursos, quais as vantagens do governo brasileiro e do povo brasileiro nesses empréstimos. Alegou, ao responder o governo da União, que esses empréstimos obedecem à legislação daqueles países. E nós rechaçamos o conceito, não o admitindo, indagando se o governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países a respeitar a sua própria. Se prefere respeitar a legislação de outros países, inclusive de regime ditatorial, e rasgar a Constituição de um país democrático como o nosso. Essa é a indagação que tem que ser formulada. Ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nós indagamos da mesma forma, obtivemos a mesma resposta e rechaçamos com a mesma assertiva. E o caminho foi o Supremo Tribunal Federal. Lá está o mandado de segurança para completar aniversário. Estamos aguardando que o Supremo possa dar resposta a ele, julgando-o. A tentativa é de descobrir o que faz o governo com o dinheiro brasileiro. Ora, se um parlamentar não tem mais o direito de obter informações do Poder Executivo a respeito dos seus negócios que deveriam ser públicos e transparentes, o que fará a oposição num país com essa característica democrática ímpar? É por isso que dizem que a pior ditadura é aquela que vem travestida de democracia. Se nós não podemos informar ao povo brasileiro que trabalha duro e paga impostos, o que o governo faz com o seu dinheiro, o que fazemos aqui? Essa é uma indagação necessária. Aguardo o relator Luiz Fux, certamente competente, ministro do Supremo Tribunal Federal, nos poupará desse desconforto diante do povo brasileiro e nos permitirá abrir essa caixa de Pandora. Enfim, é direito, sim, da nossa gente saber o que faz o governo do país com o seu dinheiro. E apresentamos também, senador Cristóvão, um projeto que parou na Comissão de Relações Exteriores, já que o senador Suplicy pediu vistas, que impede a realização de empréstimos sob a égide do sigilo bancário. Se é um empréstimo com dinheiro público, banco público, a outra nação, não há razão alguma para o sigilo. Imagine se o BIRD ou o BID celebrassem empréstimos com nações do mundo sigilosamente, o que ocorreria no parlamento dos Estados Unidos da América do Norte. Eu concedo, senador Cristóvão, com prazer uma parte que solicita. Já a partir dessa última frase sua, senador, os Estados Unidos é o país talvez mais liberal, pelo menos dos grandes países. Mas um banco não pode emprestar dinheiro a Cuba. As empresas comerciais não podem fazer negócios com Cuba. Ou seja, o sigilo tem limites quando se trata de interesses nacionais. Aqui, um banco público se resguarda do direito de esconder informações ao público, ao povo. Isso não pode. A luta do país para que aqui acabássemos o voto secreto, eu acho que a gente precisa levar também para acabar com os segredos do governo e os segredos das agências públicas. Quer segredo? Muito bem, vá para um banco privado, não tem nenhum problema. A caixa preta do BNDES tem que ser aberta, isso eu estou totalmente de acordo. Mas não era isso que eu ia falar, embora fosse a respeito do
do BNDES também. É que nós nos acostumamos tanto a ficarmos chocados com a corrupção que não nos chocamos com o descaso. Duas palavras diferentes, mas que, do ponto de vista do uso do dinheiro público, tem a mesma consequência. A banalização da corrupção. Não deixa de ser. Ontem assisti um programa na televisão, na SBT, sobre escolas na Bahia. Ninguém falou que tinha dinheiro desviado da obra da escola. Até porque aquela obra não dava para ter propina, porque era aquilo que a gente chamava lá em Pernambuco de mucambo. E o senador Cássio sabe bem, na Paraíba, era um mucambo. Mas aquilo é uma corrupção, porque é um descaso. O descaso é uma forma de corrupção. E o BNDES, independente e sem querer levantar suspeitas, embora eu acho que a gente tem que abrir a caixa preta, tem tido descaso. Por exemplo, com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Numa das vindas aqui do presidente, eu fiz uma pergunta: quantas patentes decorreram de empréstimos do BNDES? Eu não tenho certeza, mas o número que ele disse era coisa como 2, 3, algo assim. Não é sério. Um banco do desenvolvimento econômico e social que não prioriza financiamentos de empresas que trazem desenvolvimento científico e tecnológico. O correspondente ao BNDES na Coreia negava emprestar a empresas que não tivessem e que não estivessem trazendo inovação científica e tecnológica. Algumas dessas empresas que hoje a gente compra os produtos no mundo inteiro coreanos eram indústrias de outro tipo de atividade. Eram indústrias de papel. A própria Nokia fabricava papel higiênico. Mudou para fazer telefones celulares. Na Coreia, o empréstimo é vinculado ao desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui, a gente viu empréstimos para empresas que nada têm a ver com a inovação. Empresas tradicionais, empresas comerciais, como a gente viu a tentativa de fusão de duas grandes empresas, senador Hélio José, comerciais, e que de tanta pressão que se fez, recuaram, mas ia ser feito. Frigoríficos, que não têm inovação científica e tecnológica do ponto de vista disso que representa a grande demanda do futuro. Eu quero chamar a atenção a esse lado, o lado descaso, que é tão nocivo quanto a corrupção para o futuro do país. Eu não vou discutir qual é o maior grau de criminalização que a gente deve ter, até porque os dois são criminosos. Mas a gente precisa descobrir a corrupção que está por trás do descaso. O uso do dinheiro público sem ser apropriado pelo privado, que é o que significa corrupção, mas jogado fora porque o uso dele não traz os benefícios que o país precisa. E o BNDES é um exemplo desse. Havendo a CPI, eu acho que a gente tem que analisar não só possíveis formas de corrupção, mas também descaso nas políticas de investimentos do dinheiro que sai do Tesouro. Não é para enriquecer apenas empresários, embora esse seja um direito deles, desde que façam aquilo que é importante e que pague imposto e gere emprego. Mas o importante é o avanço científico e tecnológico. E esse banco, se não fizer isso, ele está cometendo descaso, que também é um crime. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência traz um componente essencial nesse debate. Descaso, banalização da corrupção, desinteresse, omissão, cumplicidade. Eu vou concluir, cederei ainda a parte ao senador Cássio Cunha Lima, mas a indagação que eu pretendia formular a partir da contribuição de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento é exatamente essa. Quanto o país teria evitado de desperdício, de prejuízo, de desvios, se o governo não tivesse se comportado com descaso
quando em 2009 protocolamos 18 representações com denúncias gravíssimas em relação à administração da Petrobras. Quantos bilhões de dólares? Na verdade, uma empresa de mais de 300 bilhões de dólares de patrimônio foi reduzida a uma empresa de cerca de 150 bilhões de dólares, um prejuízo de mais, portanto, de 150 bilhões de dólares. Quanto esse país teria deixado de perder se o descaso não prevalecesse? A banalização da corrupção que fez com que o povo brasileiro, diante de um governo populista, ficasse cego diante dos escândalos e aceitasse passivamente a corrupção como algo inevitável. Isso é que leva à bancarrota. A Petrobras foi à bancarrota, o país está com crescimento negativo, não se desenvolve, as oportunidades vão sendo desperdiçadas e o povo brasileiro vai sofrendo as consequências, porque há o descaso. Essa palavra de Vossa Excelência, nesta hora, traduz o nosso sentimento em relação a esse governo. É o governo do descaso, da irresponsabilidade, da incompetência, da corrupção, da promiscuidade absoluta entre os poderes. Este é o governo que nos desgoverna nesse momento. Eu concedo a parte ao líder Cássio Cunha Lima com prazer. Senador Álvaro Dias, cumprimentando Vossa Excelência sempre pela lucidez, clareza, firmeza com as quais trata os temas de interesse do país no exercício do seu mandato e também, não faz muito tempo, com todo o brilhantismo na liderança que hoje tenho a honra de exercê-la em nossa bancada, trazer dois comentários e uma informação à casa e ao Brasil que nos acompanha pela TV Senado. Ontem, parte da população brasileira acompanhou de perto a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba, como havia ocorrido na data anterior em São Paulo. Parabéns à Beija-Flor, parabéns à Vai-Vai pelo título no Carnaval dos dois estados brasileiros que tem maior destaque com as suas escolas de samba. Mas a vitória da Beija-Flor traz à tona mais um fato a ser alvo de questionamento e de investigação. Como se não bastasse o patrocínio de uma ditadura da Guiné Equatorial, o jornal O Globo, pelo menos vi na primeira página do Globo, traz a informação que os 10 milhões de reais concedidos a título de patrocínio à Beija-Flor teriam origem na Queiroz Galvão e na Odebrecht. Estaremos, então, dirigindo o pedido de informação ao BNDES para indagar ao BNDES se há financiamento do banco a obras naquele país e especificamente a essas duas empresas. Porque aí estará se constatando, na expressão do senador Cristóvão, mais um descaso e uma triangulação onde o Estado aparentemente não participa do patrocínio daquela escola especificamente, porque teria, portanto, por isonomia e equidade, de patrocinar a todas as escolas, e o faz por via transversa, na triangulação do financiamento que é feito pelo BNDES a uma empresa que trabalha num país africano e que devolve o dinheiro através de patrocínio à escola de samba. A escola Beija-Flor nada tem a ver com isso. Nós não estamos criminalizando a escola, que tem o nosso respeito, apesar de ser mangueirense. Tenho a minha predileção pela Mangueira, que foi muito mal esse ano, por sinal. Estava torcendo para que não fosse rebaixado e não foi. Mas o país chegou a esse ponto. Chegou ao cúmulo de estarmos debatendo agora e pedindo investigação e informações sobre patrocínio de escola de samba. A que ponto nós chegamos? E como se também não fosse relevante tudo o que aconteceu nos últimos dias em relação a toda essa polêmica causada pela audiência secreta concedida pelo ministro da Justiça, e aqui trago para o conhecimento da população brasileira
que durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi editado o decreto 4.334, de 12 de agosto de 2002, onde cria-se regras para concessão de audiências por parte dos agentes públicos. E uma das regras mais claras é, obviamente, a transparência, a publicidade do que estará sendo tratado e por quem será tratado. Então, se há quem pergunte qual o crime que o ministro cometeu, há sim o deslize do descumprimento de um decreto que estabelece as regras para a concessão de audiência por parte de autoridades da administração pública federal, direta, autarquias, etc. Portanto, para não prolongar-me nesta parte, senador Álvaro, essas duas informações e todo esse sentido de perplexidade que não se encerra. É impressionante como há um manancial quase que infindável de oportunidades de escândalos, de dúvidas, de utilização descuidada do dinheiro público e que o Brasil já não tolera mais. Felicito, ao encerrar mais uma vez, o pronunciamento de Vossa Excelência e deixo ciente a casa das providências que, pela liderança do PSDB, estaremos tomando para esclarecimento de mais esse episódio. Muito obrigado, senador líder Cássio Cunha Lima. Os cumprimentos a Vossa Excelência pela brilhante atuação neste início de mandato de líder do nosso partido, o PSDB. Vossa Excelência permanentemente presente, dedicado e competente, talentoso, representando como líder as aspirações da social-democracia brasileira.